Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Socialismo no século XXI. Hoje vou começar a fazer o seguinte pedido, se inscreva no nosso canal, dá um cliquezinho aí no inscrever-se, né, e dá o like no vídeo, né, de forma que o canal cresça, o canal chegue a mais pessoas, propagandear a nossa visão de mundo, ou seja, a visão de mundo dos intelectuais do PCdoB, das pessoas que pensam o Brasil, tendo como ponto de partida a estratégia tática do PCdoB, o nosso programa, né? Então, quem tiver curiosidade em continuar que isso continue, né, sendo redundante, se inscreva no canal e vai dar tudo certo, vai ser excelente ter vocês conosco, como sempre, né? É impossível, né, na boca das eleições, não falar, por exemplo, da relação entre o futuro do socialismo, ou seja, pode parecer um baita exagero que eu vou fazer agora, mas o futuro da nossa causa, o futuro das coisas que nós acreditamos a nível nacional e internacional, que é o socialismo, evidentemente, a transição ao socialismo, como que vai acontecer no Brasil nas próximas eleições, aqui nos próximos dias, né? Sabe, o Brasil, ele é o quinto maior país do mundo, ele é um dos 10 países mais populosos do mundo também. O Brasil tem uma posição geográfica privilegiada, né? Então o Brasil, qualquer acontecimento aqui na América Latina, o maior país da América Latina, qualquer acontecimento do Brasil, ele tem uma capacidade muito grande de gerar um efeito de encadeamento pelo restante da América Latina. Então, se o Brasil, como diria o Deng Xiaoping para o João Figueiredo, na época que eles dois se encontraram, ele dizia o seguinte: olha, não existe século da Ásia sem China e Índia bem, né? A mesma coisa o caso da América Latina sem Brasil e México bem. Eu incluiria a Argentina nessa história também, não é? E acho que existe uma correlação entre esses três países. Eu acho que se o Brasil estiver bem, a América do Sul vai melhorar. E no caso da Argentina em especial, já entrando aqui nessa conversa, né, que está passando por imensas dificuldades por conta das suas restrições externas, é o típico do caso em que existe ali um problema de não solução nacional, ou seja, a solução da Argentina passa pela União Continental, passa pela reorganização do Mercosul, passa pela reorganização da União Sul-Americana de Nações, né? Então, o problema argentino dos seus déficits em balanço de pagamento, em conta corrente, etc., etc., a sua vulnerabilidade externa, já está ficando muito claro que é algo que a economia chama de internacionalização de fatores, ou seja, vai ter solução no âmbito de um mercado comum sul-americano, no âmbito de uma União Sul-Americana de Nações, e de um grande banco sul-americano capaz de ser um estabilizador de economias com problemas de restrição externa como a Argentina. Então, por aí nós já começamos a colocar alguns elementos de análise sobre a importância da vitória de Lula nesse momento. Nós aqui tratamos muito de socialismo e transição ao socialismo. E poucas vezes nós falamos que esse processo de transição, na minha compreensão, ele se passa, ele se ocorre tendo entre o capitalismo e o socialismo diversas mediações, né? O que envolve entre uma formação econômico-social e outra, não é? A formação de projetos nacionais de desenvolvimento. Esses projetos nacionais de desenvolvimento, eles incorporam muito das heranças soviéticas de planificação econômica. Eu costumo dizer que a Revolução Russa ela inaugura instituições de planificação econômica que acaba inspirando o New Deal nos Estados Unidos, inspirando o Estado do Bem-Estar Social na Europa, inspirando a própria reconstrução europeia, ou seja, então os projetos nacionais de desenvolvimento, ao possibilitarem a planificação da economia do país nos marcos do capitalismo, ou seja, sem que se rompa diretamente com o imperialismo, é um avanço tremendo no sentido de se encontrar ou de se aproximar de um caminho que encurte essa longa marcha em prol do socialismo. Inclusive porque a transição socialista na periferia vai ocorrer a partir, evidentemente, nenhum parti-pris, isso é algo que é historicamente comprovado, a partir de grandes tensões abertas com o imperialismo, né? E é evidente que esse tipo que projetos nacionais autônomos incomodam o imperialismo a tal ponto que essa relação tensa pode levar países periféricos a formas novas de consumo da sua sociedade, a uma plasticidade de novo tipo na forma de produzir, de distribuir, de consumir, ou seja, o projeto nacional em si, mesmo que no âmbito do capitalismo, ele é um passo tremendo na direção de algo superior, né?
Então, acho que existe essa questão, ou seja, essa mediação entre capitalismo e socialismo, que muito poucas vezes fala-se muito projeto nacional, mas não se faz a devida relação estratégica entre o projeto nacional de desenvolvimento, com um país como o Brasil, por exemplo, e a relação disso com o socialismo. Acho que esse é um ponto que é fundamental, porque a vitória de Lula, por exemplo, pode abrir possibilidades para que isso volte ao debate brasileiro. Né? Ou seja, esse conceito de totalidade que eu sempre falo, que nós perdemos a capacidade de usá-los a nosso favor no Brasil, ele pode abrir-se um ambiente em que esse tipo de debate ocorra no Brasil. Ou seja, o debate de um projeto nacional de desenvolvimento que, em frente, eu acho que tem que ter um pacto no Brasil, diante dessa arca de Noé, como o próprio Lula diz, que envolve essa campanha, essa grande frente ampla, um grande acordo nacional de combate à desigualdade, ou seja, é buscar, e aí a ciência e a arte pura, né, o que existe entre os vários elementos que existem nessa frente, né, ou seja, que tem como núcleo, evidente, forças progressistas, né, o que é em comum, e certamente todas elas não devem tolerar, todas elas anti-bolsonaristas em certa medida, pode-se chegar a algum ponto em comum, que é um pacto nacional pela desigualdade, e que esse pacto nacional pela desigualdade como um passo decisivo para que o Brasil nunca mais volte por essa experiência terrível com o Bolsonaro, e também um passo definitivo para que o Brasil volte a ter mobilidade social, crie-se condições para se discutir um projeto nacional de longo prazo, não é? E um projeto nacional que não seja pautado pelo mercado, muito pelo contrário, um projeto nacional que tenha como mote a fusão entre Estado e mercado, porque essa separação, uma separação arbitrária, é um charlatanismo teórico da década de 90, com a escola institucionalista, né? E que abra-se condições para que o Brasil pense estrategicamente. Acho que esse é um ponto fundamental, ou seja, se o Brasil conseguir fazer isso, a América Latina vai junto, ou seja, a América Latina pode girar, gravitacionar ainda mais em torno do Brasil. E não tem nada de subimperialismo nisso, como muitos acreditam. Aí eu não vou polemizar sobre isso aqui, mas o fato é esse. Outro fato, pessoal, que existe também é o seguinte: a situação dos partidos comunistas no mundo. Né? Tirando os países que os partidos comunistas ocupam o poder, como China, como Vietnã, como Cuba, como Coreia, como Laos, né? Os partidos comunistas no mundo, eles andam com muita dificuldade. Muita dificuldade, e essa dificuldade ela é fruto de um espírito do tempo, que de um lado é fascismo, ou seja, o fascismo hoje é parte do espírito do tempo. O fascismo, ao negar a política e a democracia, ela nega dois campos privilegiados, duas zonas de conforto pelos quais os comunistas se sentem muito mais livres para agir e levar a sua política adiante. Por isso que nós defendemos a política, não no abstrato, mas no concreto, né? E também o fenômeno que são partidos de esquerda, vamos dizer assim, que têm um caráter de esquerda liberal e que acabam ocupando, também com certa medida, com o discurso de negação da política, um espaço que os comunistas deveriam ocupar. A vitória de Lula no Brasil, com todos os limites que a vitória dessa traz, porque vai ser um país dividido, um país com forças heterogêneas, né? Ele também é um passo fundamental para que a esquerda tradicional no mundo, e se envolve não somente os partidos comunistas, mas partidos de caráter socialistas, mais obreiros, né? Se recomponham no mundo, né? E tentem pautar uma agenda de estratégia socializante em detrimento dessas forças políticas, que podem se situar no nosso campo, não vou falar o nome de nenhuma delas para não gerar polêmica, né? Mas que não tem como horizonte estratégico o socialismo, da forma como nós concebemos e da forma como a história consagrou o socialismo. Então nós temos um problema muito sério de espírito do tempo a ser enfrentado nessas eleições aqui no Brasil e no mundo em particular. Então a vitória do Lula também serve para, primeiro, tentar isolar o fascismo. Uma derrota do fascismo no Brasil ela é fundamental para começarmos um movimento de colocar o fascismo na parede em âmbito mundial. Porque o fascismo é uma força que cresce em âmbito mundial. E a vitória do Lula ela é fundamental para isolar o fascismo. E ao isolar o fascismo, cria-se condições para se discutir projetos nacionais autônomos pelo mundo, no Brasil principalmente, no nosso caso, né, projetos nacionais autônomos. Volta-se a se pautar a centralidade da política e do direito como forma de mediação de diferenças. E nesse ambiente, quem mais ganha são os comunistas, né? Não são outras forças, né? E por fim, por outro lado, evidentemente, que a disputa por uma hegemonia cultural dentro da esquerda contra a esquerda liberal, contra toda essa agenda que todos aqui sabem do que eu estou falando, né? Então, mas eles não são os nossos inimigos principais hoje. Nossos inimigos principais hoje é o bolsonarismo, o Bolsonaro e o bolsonarismo no Brasil, o fascismo em âmbito mundial, mas também nós temos que apontar aqui a obrigação nossa nesse programa,
as possibilidades é um horizonte estratégico de caráter socializante. Então, nós vamos ter que passar por esse embate em algum momento da nossa vida em relação a essa esquerda mais liberal, essa esquerda que nega o socialismo real, nega as experiências soviéticas, e principalmente nega a experiência chinesa, né? E que se encontra em muitos pontos do próprio imperialismo norte-americano, né? No combate à Venezuela, no combate a Cuba, no combate a Nicarágua e outras experiências. Mas hoje o foco é combater o fascismo, e se o Brasil conseguir ter êxito nisso, o Brasil ele vai dar uma contribuição imensa para derrotar o fascismo em âmbito mundial. E isso não é pouca coisa, dado o espírito do tempo que nós vivemos, dado o mundo que nós estamos vivendo hoje, que a própria China está passando por imensas dificuldades, que é fruto do cerco capitalista / fascista contra ela atualmente. Eu vou ficar por aqui, eu ando muito cansado, como muitos de vocês devem perceber, e também devem estar cansados por conta dessa campanha eleitoral, né? Mas eu fico por aqui, voltaremos aqui em breve, né? Um forte abraço, um beijo no coração de todos.